Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui no domingo, que é meu dia de descanso, para ensinar vocês a fazerem massa de quiche e fazer a quiche. Eu tentei gravar uma aula para vocês esses dias, mas o áudio ficou péssimo. E aí eu tentei gravar sem tirar o áudio, depois gravar por cima, acabou não dando certo, ficou ruim demais o áudio. Enfim, aí hoje, como eu gosto muito de dar aula, eu vim aqui ensinar vocês a fazer a massa de quiche. Então nós vamos fazer do método sablage. O que é o método sablage? É um método que a gente inicia pela farinha de trigo e a manteiga. Então, a gente transforma essa farinha de trigo e manteiga numa farofa. Por que a gente precisa iniciar dessa forma? Dessa forma, a manteiga, ela impermeabiliza a farinha de trigo e o glúten, ele não ativa. Ele é mais difícil ativar. Então, ela vai ficar uma massa bastante quebradiça, porque para essa receita, essa massa, a gente precisa de muita manteiga, porque ela também está dentro da família das massas amanteigada. Então, gente, essa é uma massa muito especial. Eu aprendi a fazer na faculdade a massa. E depois eu estudei muito, eu vi que tem um chefe francês que deu a receita e também eu gostei da receita dele e eu acabei adotando essa receita. Então assim, ela é muito boa mesmo. Eu gosto de usar para quiche, dá para usar outro tipo de massa, mas eu gosto de usar essa, tá, gente? Sempre essa. Então, nós vamos precisar do que para fazer essa massa? Claro que farinha de trigo. Eu vou fazer uma receita pequena. Vou usar 250 gramas de trigo, presta bem atenção, para 125 gramas de manteiga. Se eu fosse usar 150 gramas de trigo, eu usaria 75 gramas de manteiga. Se eu fosse usar 500 gramas de farinha de trigo, eu usaria 250 gramas de manteiga. Sempre a metade da farinha de trigo, a gente usa, do peso da farinha de trigo, a gente usa em manteiga. Se é 250, metade de 250, 125. 125 de manteiga, que é o que eu vou usar também. Eu gosto dessa manteiga, é uma manteiga extra, feita só com creme de leite. Ela não tem aquele cheirinho de queijinho que a gente chama de chulezinho, é um cheirinho bem característico, né? Ela é ótima, tá? Muito boa. Tô usando essa farinha que eu gosto muito, a Venturelli. E então vamos iniciar. Aqui, além de nós usarmos a farinha de trigo, a manteiga, nós vamos usar mais um elemento que tem gordura, os ovos. Nós vamos usar um ovo e uma gema, tá? Não tem problema ela estar gelada, porque a minha tá bem gelada, acabei de tirar da geladeira. No caso deste preparo, a manteiga tem que estar extremamente gelada, o ovo pode estar gelado, não tem problema nenhum, gente. Pelo contrário, vai ajudar mais na massa. Ela vai ficar mais quebradiça. Depois que eu colocar o ovo e a gema, se eu ver que há alguma necessidade de usar um pouco de água, eu vou colocar de colher de sopa em colher de sopa. Não posso colocar de uma vez. Se eu colocar de uma vez, eu vou perder o ponto da minha massa e vou precisar de mais farinha de trigo. E aí, se isso acontece, você desbalanceia a massa e o que vai acontecer? Você vai ficar com uma massa dura, vai perder o seu preparo, porque não vai ficar bom quanto a minha.
tá? Então, depois que eu fizer tudo, vou mostrar para vocês todo o passo a passo de tudo. Vou mostrar para vocês como a gente faz aquela calda ou um creme, né, a gente pode dizer assim, para colocar na nossa quiche, a quantidade que eu uso, o tamanho da forma que eu vou usar, ok? Então, vamos lá. Eu já tenho aqui 250 gramas de farinha de trigo, vou pesar 125 gramas de manteiga. Essa manteiga eu vou cortar em cubinhos, porque eu vou fazer à mão para vocês. Dá para fazer na batedeira? Dá, gente. É muito mais rápido, inclusive, tá? Na batedeira a gente usa esse batedor raquete, ok? Mas quem não tem esse tipo de batedeira, pode fazer na mão, como eu vou fazer a demonstração, tá bem? É mais demoradinho um pouco, mas tranquilo, tá? Pra mim é tranquilo. Eu gosto de fazer na mão porque eu gosto de sentir a massa. Eu sei muitos pontos de massa por conta do toque, tá, gente? Bom, pessoal, agora eu já separei aqui os cubinhos de manteiga. Então, eu vou pesar aqui junto com a farinha de trigo, vou explicar por quê. 1 grama de sal. 1 grama de sal. Foi 2 gramas, mas não vai... 2 gramas tá bom, tá? Porque a minha manteiga é sem sal, então não tem problema nenhum. O que a gente tem que fazer aqui primeiro? Vamos misturar essa farinha de trigo com esse sal, porque para ficar uma mistura mais homogênea. Se a gente colocar junto com um líquido, ela embolota, daí você não vai conseguir misturar com perfeição. Agora aqui ela tá toda misturada com perfeição. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esses meus cubinhos de manteiga, vou colocar aqui no meu bowl, vou abaixar para vocês verem. E eu vou começar a trabalhar essa massa para fazer a farofa. Como que eu vou fazer essa farofa, gente? Pode fazer com a manteiga mole, não fica a mesma coisa, tem que saber manipular bem, né? Eu já fiz, tá, gente? Mas tem que saber manipular muito bem. E aí, com a ponta dos dedos, vocês vão apertando essa manteiga junto com a farinha de trigo. Com o calor da sua mão, aos poucos ela vai derretendo. E aí, a gente vai fazendo a farofa. Vai dando a textura de farofa. Se tiver dura... Desculpa, gente. Se tiver dura, é só dar uma apertadinha um pouco mais forte, ó, com a ponta dos dedos. Eu não uso a palma da mão, tá? Porque se você usar a palma da mão, ela vai derreter mais rápido. E se você não tiver habilidade, vai virar uma pasta mole antes do tempo. Então, a forma correta é de fazer assim, tá? É feito desta forma, com as mãos. Aí ela vai, olha, ela já tá começando a virar farofa. Posso apertar, não tem problema, ó, tô apertando, tá vendo? Meu dedo tá sujo de manteiga. Vou apertando e vou transformando em farofa. Eu não vou dar pausa, porque eu quero que vocês vejam até o final como vai ficar, tá? E por aí vocês vão ter uma ideia de quanto tempo eu levo para fazer essa massa de quiche. Depois que eu terminar a minha massa de quiche, eu posso fazer, eu vou ter que levar para a geladeira, deixar ela descansar no mínimo 30 minutos. O ideal é 2 horas. E o mais interessante ainda seria você fazer à noite e usar no dia seguinte, tá? Por quê? Porque a gente precisa que essa manteiga endureça novamente e que essa massa descanse bastante.
Ela pode ser congelada por 3 meses no freezer. Se você fizer para fora, você pode fazer toda a massa, porcionar, né, na gramatura que você vai usar na tua forma medida, e você só na hora de usar você tira ela do freezer, coloca ela na geladeira, deixa ela descongelar um pouco na geladeira e depois tira, deixa um pouquinho na temperatura ambiente para que você consiga abrir, gente, porque manteiga na geladeira endurece mesmo, tá? Prof, posso fazer com margarina? Pode. Mas você vai ter que saber que a posição de mexer é sempre essa, não pode ser outra, tá? A margarina, ela não é igual a manteiga, ela é mole, dentro e fora da geladeira, né? Ela fica assim, pouquinha coisa mais firme dentro da geladeira, mas não se compara a uma manteiga. Então, você vai ter que deixar ela bem gelada no freezer. Você vai tirar, vai fazer o mesmo processo que eu estou fazendo aqui, vai tirar em pedacinhos e vai fazendo a farofa. Depois que você fizer a farofa, você também tem que levar, terminando, né? A massa tem que levar para a geladeira para descansar sempre, tá? Descansar por meia hora, 1 hora ou a noite inteira, tá ok? Bom, olha só como tá ficando a minha farofa, meninas. Ó, tem pedaço de manteiga dura aqui ainda, mas eu posso continuar ou posso deixar esses pedaços de manteiga, não vai fazer diferença, tá? Porque depois nós vamos unir tudo, gente. Prof, eu posso saborizar essa massa? Pode sim. Você pode colocar aqui você pode colocar pimenta, você pode colocar açafrão, você pode colocar queijo ralado, você pode fazer ela com castanha de caju, você pode usar a castanha que você quiser aqui, tá? Amêndoa, tudo é cortado ou triturado, né? Para virar uma farinha, para você incorporar aqui também. Pronto, gente, a nossa farofa, olha, está prontinha, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o ovo, vou abrir uma cavidade aqui, ó, tá? Abrir a cavidade, vou pegar aqui um garfinho e vou bater os meus ovos. Por que eu devo bater os ovos? Para que ele não fique pedaços de gema sem misturar na massa, tá bom? Por isso que a gente tem que bater dessa forma. Depois de batido, eu vou colocar aqui no centro, olha só. Vou misturar, iniciar aqui com o garfo. Se tivesse na batedeira, a gente colocaria e bateria com a raquete. E mistura tudo junto. Aí, se a gente parar a batedeira depois que misturou, a gente tocar, perceber que está seco, aí nós vamos entrar com a água gelada, tá ok? Tudo isso, gente, vai depender da farinha, do tamanho do ovo. Esse meu ovo, sem casca, ele pesa 56 gramas, gente. Então, ele pesa bastante, tá? Ó, agora eu tenho que começar a misturar. Não posso sovar como pão, eu tenho que misturar apenas, tá? E incorporar toda essa farofa aqui nesse ovo e nessa gema. Qual a função de colocar um ovo inteiro e uma gema? A clara vai dar mais estabilidade e elasticidade para ela. Então, ela não vai quebrar com tanta facilidade. Apesar de quando você
cortar ou colocar na boca, ela vai derreter com mais facilidade na sua boca. E vai ter assim, vai te dar aquela sensação verdadeira, né? De massa, massa amanteigada. Ela não vai ficar aquela coisa dura que você não consegue morder direito, tá? Porque tem muitos biscoitos, porque isso aqui é uma massa de biscoito, tá, gente? Tem muitos biscoitos por aí que eles são tão duros que é até difícil de morder. Ó, ela está bem quebradiça, tá vendo? Eu sinto que eu preciso colocar um pouco de umidade nela. Então, eu vou colocar uma colher de sopa de água gelada. Pronto, gente. Lembra que as travessinhas tinham o ouro? Eu aproveitei para colocar aqui. Uma colher de sopa de água. Aí eu venho aqui, incorporo bem essa água, porque ainda tem farofa aqui que não está incorporada. Então, o que eu quero não é mexer muito essa massa para a gente não perder, deixar essa manteiga muito mole e perder essa maciez toda. Então, eu vou aos poucos aqui mexendo até que a minha massa fique toda unida, sem sovar, só apertar para incorporar, tá? Olha, tô fazendo aqui em cima para vocês perceberem melhor. Ó, pode apertar ela dessa forma, ó, sem sovar, tá? Só unir. Depois, na hora de abrir, gente, vou mostrar para vocês que eu abro entre 2 plásticos. Por que que eu abro entre 2 plásticos? Eu prefiro abrir entre 2 plásticos para não ficar com aquela vontade tremenda de colocar mais um pouquinho de trigo. Vou colocar aqui mais uma colher de sopa de água gelada e vocês vão ver que ela vai chegar no ponto que eu quero, que eu preciso. Vou incorporar bem essa água. Olha só. Já está ficando na textura que eu quero, que eu necessito para minha massa. Olha, ela já está mais macia, eu não sinto ela dura na minha mão, eu sinto uma umidade nela, eu sinto a umidade bem aqui, é bem sensível, então você aperta assim, você consegue sentir um geladinho interno, que esse geladinho sobe até aqui mais ou menos. Então, agora, eu vou mostrar para vocês quanto rendeu a massa. Com 250 gramas de trigo e 125 gramas de manteiga. ,460 gramas de massa. Então, vai dar para eu fazer, daria para fazer, por exemplo, umas 10 quiches, mini quiches de 10 de diâmetro. E dá para eu fazer uma quiche de 23 de diâmetro. E sobra um pouco para fazer uma ou duas mini quiches, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou colocar ela aqui num saquinho, ou vou enrolar no plástico filme, pode enrolar também, não tem problema. E vou levar para descansar na geladeira. Enquanto descansa, eu vou preparar o meu recheio. Eu tinha feito na outra aula para vocês um recheio de cogumelo. Gente, ficou maravilhoso o recheio, ficou sensacional. Quando eu puder, eu faço novamente com o recheio de cogumelo, tá? Olha, vou pegar aqui, vou colocar a minha massa, vou apertar para ficar mais fácil de abrir. Fecho no plástico, assim, e vou levar para a geladeira para descansar. Depois que ela descansar, eu vou fazer agora o recheio, aí eu volto a mexer com ela. Bom, gente,
eu vou fazer essa quiche com salmão. Eu tinha esse pedacinho exatamente, meu marido comprou para nós dois comermos juntos, esperar o momento, né? Porque meu filho estava morando conosco e meu filho não gosta de peixe, então eu tenho que esperar ele viajar para fazer o peixe. Então vamos ver aqui quanto pesa esse pedacinho de salmão. 409 gramas. O que eu vou fazer agora? Eu vou temperar ele com poucos ingredientes, tá? Tá? Porque eu não quero tirar o sabor dele. Então eu vou usar pimenta, sal. Esse aqui é um sal rosa. Né? Já que é uma carne especial, vou usar um sal especial. Vou passar a mão aqui, porque como eu tô fazendo ele de última hora, ele demora mais para pegar o sal na parte interna. Para 1 quilo de carne, a gente coloca uma colher de sopa, daquela que a gente passa o dedo assim, deixa ela nivelada, uma colher de sopa de sal e deixa marinando ali, mais ou menos, gente, por 1 hora. Isso aqui a gente chama marinada seca, tá? Marinada seca. Vou aqui novamente colocar mais sal. Vou ser bem generosa no sal. Vou pegar pimenta. Vou passar aqui na lateral dele também. Eu quero que ele fique com temperinho. Porque eu vou levar depois na frigideira, porque eu vou só grelhar ele. Depois eu vou tirar pedaços, lâminas, o que eu conseguir tirar, e vou colocar ali na nossa quiche. Vocês vão ver a delícia que vai ficar. Agora eu vou pegar o limão e vou espremer um pouquinho de limão. Não vai nem meio limão, tá, gente? Vou passar a mão aqui. Aqui também. E ainda vai sobrar muito limão aqui. Dá pra fazer um suquinho ainda, tá? E aí eu vou cobrir. Vou deixar ele marinando o mesmo tempo que eu tô deixando a minha massa. Como a minha massa demora mesmo pra ficar pronta, gente, porque tem todo o tempo dela. Todo o tempo de preparo. Vocês vão entender por quê, tá? Então, tá aqui o recheio da minha quiche. Enquanto o tempo passa, eu vou mostrando para vocês as formas que eu tenho para fazer quiche ou torta doce, tá? Essas aqui, olha, esse aqui é a forma de fazer pão de mel. Mas você pode fazer a quiche aqui dentro também, que fica ótimo, tá? Um tamanho ótimo para venda também. Dá para fazer nessa, ela vai ficar um pouco mais baixa. Ela é um pouquinho mais baixa, 2 milímetros, 3 milímetros, que é essa aqui. Aí eu tenho esse aro também, e ele tem a altura da minha forminha canelada, tá? Ele é mais baixo que a de quiche, de pão de mel. Aqui eu tenho essa forma, que ela é própria para fazer bolo, bolo unitário, camadas unitárias de bolo. Ela tem 3 centímetros de altura, mas eu costumo fazer quiche nela também, que dá super certo. Ela tem 20 de diâmetro. Daí eu tenho essa outra aqui, ela tem 23 de diâmetro. Tenho essa outra que tem 23 também, né? Mas aqui embaixo ela tem 20, ela tem 23 aqui de boca. Tenho essa, que é um pouco maior, deixa eu ver, é o mesmo tamanho dessa, tá?
Depois eu tenho essa aqui, que ela é com teflon. E tenho essa bem grandona, ela tem 30 de diâmetro, 28, 30 mais ou menos. E ela vai me render 12 fatias, ou de torta, ou quiche. Eu fiz um gabarito aqui, então ela rende tudo isso, tá? Se você quiser fazer pedaços maiores, ou um pedaço e meio, então ela vai render um pouco menos. Então assim, dá para fazer vários tamanhos. E só que tem o seguinte, para você fazer vários tamanhos, ela já demora para assar. Se você fizer muito grande, ela vai demorar muito mais. Não tem problema, desde que você administre tudo isso, tá? Então eu vou usar para fazer a minha quiche essa aqui e vou usar a de 20 também, porque eu vou deixar para o meu marido comer durante a semana no almoço, quando não tiver uma mistura pronta. Tá bom, gente? Então essas são as minhas formas. Gente, isso aqui é uma folha picotada de plástico. Os açougueiros ou ainda usam isso, né? Em alguns açougues de bairro. Então eu vou destacar duas, olha, estão emendadas aqui, ó. Vendo, tem uma emenda, eu vou destacar desse tamanho, que eu vou precisar de um diâmetro que cubra toda a minha forma, tá? Aqui eu tenho um rolo de pasta americana. Isso aqui na borda chama medida certa. A medida certa, gente, essa aqui vem com 3 milímetros, tá? Olha lá. Vem outros tamanhos também. Vem até mais fininha. Eu gosto de usar ela para fazer bolacha, até para fazer... eu não uso pasta americana, eu uso pasta de ninho. Até para abrir a minha pasta de ninho, dependendo do trabalho que eu vou fazer, eu tenho que abrir com precisão, bem fininha. Dessa forma, isso aqui é muito útil. Não é barato, tá? Custa em torno de R$36. E está muito difícil encontrar o rolo que caiba aqui dentro. Onde eu trabalho, o rolo é muito grosso. Daí ele altera a espessura aqui da medida certa. Então, assim, tem que procurar um rolo que caiba dentro da medida certa. Então, eu tenho esse, que ele é antigo, que é de pasta americana, porque eu achava que eu ia trabalhar com pasta americana e eu gosto de trabalhar com pasta de ninho. Ó, pessoal, a massa descansou 30 minutos. Daqui a pouco meu timer vai apitar. Meu marido comprou um timer pra mim esses dias, porque o meu neto quebrou o meu timer. Ele tinha um outro timer e aí o meu netinho quebrou, mas não tem problema, faz parte da idade dele. Aí a gente comprou outro. Agora eu vou pegar minha massa. Então aqui eu tenho 450 gramas de massa. Eu não vou usar 450 gramas de massa na minha forma, tá? Eu vou usar bem menos. Então eu vou começar a abrir entre os dois plásticos. Eu vou procurar abrir, gente, o mais redondo possível para facilitar a minha vida, tá? Ó, dessa forma mesmo que eu faço. Vou abrindo até ela ficar na altura da minha medida certa. Olha só, gente. Quando a minha medida certa pegar aqui
na bancada, significa que ela está na espessura que eu preciso. Ainda não está, tá, gente? Então, eu continuo abrindo redondinho. Vou empurrando para a lateral, porque eu quero ela mais redonda possível, para ficar mais certinho aqui na minha forma. Então, ela tem que ficar, gente, com 3 milímetros. Ela não pode ficar muito grossa e nem muito fina. Se ela ficar muito fina, o que vai acontecer? Ela vai arrebentar e aí vai vazar na forma. Vai vazar a quiche na forma, tá? A calda, né, que eu vou fazer ainda. Pronto. Eu já abri o diâmetro da minha forma. Já encostou aqui o fundo, já encostou a minha medida certa aqui na minha bancada. Então, ela está pronta para entrar aqui na minha forma. Como que eu vou fazer para colocar na forma? Eu vou tirar o papel. Se você fizer sem o plástico em cima, o que vai acontecer? Vai grudar aqui, você vai pulverizar a farinha de trigo. Você vai pulverizar a farinha de trigo, você vai perder a consistência correta dela. Então, eu faço assim. Agora, eu seguro aqui, dobro, deixo uma borda, uma medida para fora e vou deitando ela aqui na minha forma. Aí eu venho aqui com as mãos, vou acertando ela com cuidado aqui dentro, vou acertando, olha, ela inteirinha, antes mesmo de tirar a folha, tá? O plástico daqui. Olha. Tá vendo? Vou ajustar aqui, ó, no cantinho da lateral da forma, bem ajustadinho. Por que eu tenho que fazer isso? Se eu não fizer isso, ela vai fazer um ar, né? E vai levantar um ar aqui embaixo. Então, eu tenho que empurrar, colar bem aqui na lateral, pressionar aqui agora, olha só. Pressiono ela inteirinha aqui na lateral para colar. Aí eu venho ou com o rolo, né? E vou só fazendo isso aqui, tá? Ó, eu passo o rolo aqui, ó. Ok? E aí eu tiro o meu plástico e removo, olha só, removo a massa. Ou então, deixa eu tirar essa parte aqui para mostrar para vocês. Ou então eu pego a minha forma na mão, venho, coloco a mão aqui embaixo, pego a minha faca e passo a faca aqui para tirar, ó, de dentro para fora. Tá bom, gente? Aí eu tiro. Agora, tá vendo que ela ficou bem rente a borda? Agora, o que eu vou fazer, que é um pulo do gato bem importante? Eu vou pressionar a minha massa, pressionar, até passar 2, 3 milímetros da massa para fora da forma. Por que eu faço isso? Se você perceber que tá com bolha de ar, você pressiona aqui, gente. Não pode deixar bolha de ar em lugar nenhum, tá? Aí vai empurrando, apertando, empurrando, e aí ela vai ficar com uns milímetros para fora. Esses milímetros que ela ficar para fora, o que vai acontecer aqui, gente? Ela vai ter onde ela se agarrar. Então, quando ela for para o forno devidamente congelada, ela vai descer muito pouco, porque ela desce um pouco, tá, gente? Mas ela vai descer
o tanto que ela foi para fora, tá? Ou às vezes nem desce, porque tá bem feitinho, tá congelada o suficiente. Olha só, tá vendo o quanto que ela saiu para fora? É isso que eu quero que vocês façam. Feito isso, vai levar para o freezer e deixar congelar. Congelar mesmo, ficar dura. Por que, prof, que eu não posso colocar no forno agora que ela já está formatada? Porque a manteiga está mole. Se você levar para o forno com a manteiga nessa condição, ela vai baixar de uma tal forma que não fica espaço para você colocar recheio. Ela vai ficar baixinha assim, gente. Isso serve para bolacha também, sendo ela com manteiga, sendo ela com margarina. Eu faço da mesma forma. Eu levo para o freezer, eu congelo, aí depois que eu vou levar para assar, no caso da quiche vai ser 180 graus. Se fosse bolacha, eu assaria a 160 graus, ok? Então agora eu vou levar para o freezer, olha só como ela ficou linda. Vou levar para o freezer e deixar congelar, para ficar bem congelada mesmo, tá? E aí, enquanto ela congela, é rapidinho, gente. No freezer é coisa de 15, 20 minutos só, tá? Enquanto ela congela, eu vou preparar o recheio. Então, eu quero que vocês vejam quanto de recheio que eu vou usar aqui, tá? Vamos ver quanto de massa sobrou. Quero ver se dá para fazer uma quiche de 20 de diâmetro. — 188 gramas, gente. É mais difícil fazer uma quiche com 188 gramas numa forma de 20. Normalmente, numa forma de 20, vai em torno de 215 gramas para uma forma de 20. Vai 215 gramas de massa. Mas eu vou tentar fazer aqui de uma forma que eu consiga ter conseguir usar o máximo que dá dessa massa. Então eu vou pegar um pedacinho dela. Eu tenho até uma forma menor ainda, gente, para fazer mini torta, de 13 de diâmetro. Mas eu vou fazer aqui uma que tá muito na moda fazer uma fita pra gente colocar na lateral. Então eu vou fazer essa fita e vou colocar em toda a lateral dela primeiro. Depois que eu fizer essa fita, eu vou colocar o fundo e levar para o freezer também. Outro dia eu fiz, gente, confesso para vocês, eu fiz naquela forma de furos. Eu ainda não testei muito bem essa forma de furos, mas hoje em dia eles estão usando muito mais aquela, porque na realidade ela assa com mais perfeição a massa, tá? Eu vou colocar novamente o meu papel, meu plástico filme aqui, para abrir ela no sentido do comprimento, abrir uma fita para dar uma volta na minha... Deixa eu diminuir minha medida certa aqui. Primeiro eu vou dar uma leve achatada nela. Isso. Agora eu vou diminuir o espaço para sentir a hora que pegar o... Vou abrir devagar. Começar por aqui. Espero que dê certinho. Para colocar em todo o contorno da forma. Se ela tem 20 de diâmetro, eu vou precisar de um pedaço bem grande de fita para colocar na lateral, porque senão ela não dá a volta, gente.
Ó, vou até mostrar pra vocês a intenção, tá? Você pega e faz... Pega um fio e mede dessa forma, o fio. E aí, você vai saber quantos centímetros de fita, né? De fita de massa, você tem que abrir para usar todo o diâmetro, tá? Então, ela tá grossa, muito mais grossa do que a altura, então dá para aproveitar melhor essa massa, dá para abrir um pouco mais para chegar no comprimento que eu preciso. Então vamos lá, vamos fazendo aqui, vou mostrar tudo para vocês, tá? Porque assim vocês já aprendem a fazer esse jeito aqui da fita. Eu vou puxar um pouco para trás e vou agora aqui para frente. Eu preciso que ela seja bem longa para abraçar a minha forma. Ela ainda está bem larga. Eu vou juntar aqui para eu aproveitar melhor essa minha massa. Lembra que eu falei que estou com pouca massa? Se sobrar massa para mim, melhor, né, gente? Porque daí não vai ficar tão fino o centro. Porque daí eu não corro o risco de... Vamos ver se eu consigo. Aqui. Mais ou menos aqui. Ainda faltam uns 13 centímetros, gente. Vamos ver se eu consigo, tá? Se não der, não tem problema, eu junto essa parte que está maior aqui, ó. Eu junto e abro mais uma fatia e tá tudo certo, gente. Então, eu vou colocar ela aqui. Como que a gente vai colocar? Agora sim, gente, vou colocar um pouquinho de trigo aqui. Porque eu vou dar uma enrolada nela e se eu não colocar o trigo, ela vai grudar, tá? Não é para incorporar na massa, é só para impermeabilizar a massa, para conseguir levar ali melhor e enrolar melhor, tá? Pode cortar a borda, gente, para deixar ela mais reta possível, para colaborar, né? Olha só, eu enrolei, vou colocar aqui, deixa eu mostrar para vocês, olha só. Vou colocar aqui, vou desenrolar, ó, vou desenrolando. Vou desenrolar. Vou apertar na lateral para ela colar, né? Aqui na lateral. Venho com a faca de dentro para fora. Pronto. Agora eu pego esse pedacinho aqui que sobrou
Vou transformar ele numa fita novamente, né? Ó, vou apertar assim, vou evitar de fazer muitos movimentos para não distender, né, o glúten. Aí ele vai ficar esticando, aí a massa vai e volta, tá? O que eu vou fazer? Vou colocar de novo o plástico aqui, eu acho que vocês não tinham visto, né? Esqueci de abaixar. E aí vou passar o meu rolo com a minha medida certa. Peraí, deixa eu tirar daqui, gente. Olha lá. Ó, já deu, sobrou, tá tudo certo. E a medida certa já chegou aqui no fundo. Chegou na minha bancada. Vou colocar um pouquinho de trigo para facilitar a minha vida. Deixa eu tirar esse pedacinho aqui. Esse pedacinho. Esse pedacinho tá mais reto, então eu vou enrolar. E vou colocar aqui na minha forminha. Vou colar aqui, vou sobrepor ao final da outra e venho apertando. Vou abrindo e apertando, vou sobrepor nessa aqui, abro, aperto, né? E vou cortar o excesso, tá bom? Ó, cortei o excesso, aperto aqui para ele se unir. Eu consigo perceber que o glúten deu uma estressada. Corto. Tô usando as costas da faca, tá? Porque eu tenho muito luxo com essa minha faca aqui. Vou pegar essa aqui, que sobrou. Vou unir as duas. Esses pedacinhos. E agora eu vou abrir um círculo. Vou deixar ele já redondinho, porque é a forma que eu vou precisar abrir. Vou abrir aqui a minha medida certa e vou abrir o restante da minha massa. Olha. Pronto, gente. Eu já consegui abrir ou no diâmetro ou quase o diâmetro dela, né? Vou juntar aqui essas partes que estão meio que rasgadas. Muita paciência. Vocês estão aprendendo. Não precisa entrar em desespero. Tudo vai dar certo. Se não aprender na hora, vai aprender depois. Vou colocar a minha massa aqui. Eu já sabia que ela ia ficar com um diâmetro um pouquinho diferente. Vou tentar abrir ela aqui mais um pouquinho na mão, até encostar na minha massinha que está no contorno.
Tá bom, meninas? Olha, meninas e meninos que estiver assistindo, né? A gente pensa que é só mulher que gosta de cozinhar, mas às vezes tem alguns homens que gostam muito mais de cozinhar do que a mulher, que são homens do lar, né? Tem uns que moram sozinho e adora aprender a cozinhar coisas novas, coisas bem feitas, né? Diferente. Ó, tem que evitar de acontecer isso que aconteceu agora, tá? Rasgar. Então a gente tem que voltar, unir aqui para evitar de acho que ficou um plastiquinho aqui, ó. Evitar de rasgar, tá, gente? Porque senão vaza recheio. Vazou recheio, gente, faz uma nhaca. É sempre bom você colocar embaixo uma forma maior para apoiar, tá? Porque vai que furou e aí aquele recheio, gente, é frustrante, mas acontece de vez em quando, tá? Não fiquem chateadas, não. Comigo já aconteceu N vezes. Olha, aqui começou a abrir, até porque ela está muito, muito fina, tá? E aí, essa da mesma forma, vou levantar aqui a lateral para ficar acima da borda. Para acontecer a mesma coisa na outra, tá? Vamos deixar ela bem encostadinha aqui nessa lateral para que ela não se solte, viu, gente? Ela não se rompa na hora de assar. Deixa bem justinho mesmo aqui. O ideal é que sobre mais massa para fazer, tá? Em torno de 215 gramas. Vai para o freezer. Agora eu vou fazer o meu peixinho. Vou colocar óleo na minha forma, na minha frigideira. Vou deixar aquecer. A hora que aquecer bem, vou colocar o meu peixinho ali dentro, tá? Daí eu vou deixar ele sozinho, grelhando por uns 3, 4 minutos até ele dourar embaixo. Depois eu viro e deixo mais 3, 4 minutos. Quando ele soltar do fundo da forma, significa que ele está bem. Ele caramelizou embaixo, então ele solta com facilidade da frigideira, né? A minha frigideira tá um bocado ruim, sabe, gente? Ela tá colando. Tomara que não dê nenhum problema. Então eu vou... O pedaço acho que tá meio grande. Deixa eu passar óleo ali na lateral. Ela já aqueceu. Agora que eu liguei as coisas. O aniversário do Gilson é 15 de abril, e o dela é 15 de... Tá bom. Olha só, pessoal, tá grelhando aqui. Quando essa parte que está cozinhando, né? Vou mostrar esse lado que dá pra ver melhor. Aqui, olha, tá vendo? Já tem uma linha, cozida. Aí eu viro do outro lado, vai chegar a cocção perfeita do outro lado, né? Essas duas cocções vão se juntar e o meu peixinho vai ficar cozido perfeitamente em todas as partes. Olha só, pessoal, ele já soltou. Vou virar do outro lado para mostrar para você como ele caramelizou. Olha que coisa mais linda, né? E ele tá faltando só um pouquinho. Como eu vou fazer quiche, eu não preciso deixar essa parte aqui semi-cru. Eu vou cozinhar ele na totalidade, tá? À medida que ele vai grelhando aqui.
E aí depois disso eu vou cortar ele em pedaços grandes e vou colocar na minha quiche. Só que ele vai esfriar primeiro, porque eu não posso colocar ele quente, porque senão cozinha a minha massa. Isso é muito importante, tá? Nenhum recheio vai quente, vai sempre frio. Olha só, pessoal, já ficou o tempo necessário. Ó, ele já tá se movimentando, significa que ele dourou desse lado também. Vou tirar daqui e passar pra cá. Olha só que lindo que ficou o peixe. Olha só, pessoal, ficou perfeito. Tá cozido, não tá seco. É o que eu preciso para fazer a minha quiche. Inclusive, para comer ele tá pronto, tá? Pessoal, agora eu vou começar a fazer o creme que vai dentro, tá? Então, vamos quebrar os ovos um a um. Eu vou precisar em torno de 500 gramas de creme. Ah, gente, eu tenho que pesar, só um minutinho, senão eu não vou saber o total, porque é o total 500 gramas, tá? De creme. Pode ser que sobre um pouquinho. Vou pegar minha balança. Falei pra vocês, o meu ovo tem 56 gramas. É um ovo relativamente grande, tá, gente? Depois dele só o jumbo. O jumbo é maior ainda, mais pesado. Já tenho 107 gramas de ovos. Vou colocar mais um. Cento e 55 gramas de ovos. Vou colocar aqui também creme de leite. Então, aqui eu tenho 56 gramas de ovos. Vou colocar o sal. 56? 156 gramas de ovos. Vou colocar sal, gente. 1 grama de sal. Foram 2, tá? Pimenta. E agora eu vou colocar noz moscada. Noz moscada, gente, ela tem, assim, dá um sabor incrível aqui para esse preparo. Então, eu tenho um ralador mini e pego e ralo minha noz moscada aqui dentro. Não precisa ralar muito não, tá? Pronto. Esse já é suficiente. Agora eu vou bater isso aqui com garfo. Enquanto isso, a minha massa está no freezer, tá congelando. E o meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Pronto, já tá bem misturadinho. Vou ligar aqui que ele desligou. Vou colocar até chegar no 156. Porque daí eu vou ter um total de 200 de líquido, né? Aí eu venho com... acho que eu tenho aberto. Não, não tem. Eu fiz bechamel no almoço, acabou aberto. Ó. Agora eu vou completar aqui com 300 gramas. Para dar 500. Passou um pouquinho, tá, gente?
Vou mexer bem. Não se preocupe em salgar muito, porque ainda vai queijo aqui, vai parmesão. Vão queijos, né? Você pode escolher o queijo que você quer, mas o parmesão é um queijo bem típico mesmo que vai, tá? Normalmente. Deixa eu ver aqui o queijo que eu tenho para colocar. Eu achei um pedacinho de parmesão. Eu vou colocar aqui no creme. Eu tô ralando ele para ficar aqui dentro, tá, gente? Ver se eu consigo ver quanto que entrou aqui. Ele já tá durinho. Vamos ver quanto que tem. Tá duro de ralar ele, porque ele tá bem duro. Tá mesmo. E olha que esse meu ralador aqui é poderoso. Dou uma mexidinha. Eu tenho um pouco de mussarela, eu vou cortar um pedaço de mussarela para colocar no fundo, fora. Colocar no fundo da forma, para ajudar. Bom, tirei a minha... ia falar pizza, gente. A minha massa tá durinha do forno. Aqui eu só tinha esse queijo aqui, tá? Mussarela. Vou colocar aqui no fundo a minha mussarela. Por que que eu vou colocar aqui no fundo, gente? Porque eu quero que apareça o meu recheio, que é um peixe nobre, né? É um salmão. Vou colocar um pouquinho aqui de parmesão de boa qualidade, ralado na hora. E aqui eu vou colocar... cadê a concha? Deixa eu ver aqui a concha, gente. Aqui, ó. Vou pegar a concha. Agora eu vou colocar, antes da concha, vou colocar a minha carninha. Vou espalhar aqui, né, o meu peixinho. Gente, deve ter em torno de 120 gramas de peixinho aqui, tá? Vou espalhar bem espalhadinho. Ó, vou tirar os pedaços que estão grandes. O que tá um sobre o outro também. Pensa numa delícia. Eu penso. Meu marido já tá louco pra comer, com cerveja. Tá cheirando muito bem. Pegar o meu cremezinho, que também tem um pouco de queijo ralado, gente. Vou colocar por cima. Até preencher toda a minha quiche. Gente, dá pra fazer só de queijo, três tipos de queijo, 4 tipos de queijo, quantidade que você quiser. Tá bom. Eu deixei uma bordinha sem colocar. Aí eu venho aqui com o meu parmesão já ralado. Coloco por cima para ajudar a dar um dourado a mais aqui. Ah, prof, mas eu vi que o seu salmão ainda estava um pouquinho cru no meio. Não tem problema, gente. Na realidade, o salmão a gente não come ele totalmente assado seco. A gente come ele com a parte interna cru. Vou pegar aqui uma forma, uma base.
Vou colocar aqui em cima, ó, gente, para facilitar colocar no forno. E se porventura vazar, vaza aqui dentro, não suja o meu forno. Com esse pedacinho aqui que sobrou, eu vou fazer a menorzinha. E vou deixar para o meu marido e a minha mãe comer durante a semana. Ou no jantar, né? Bom, gente, ela vai levar agora desse tamanho, em torno de 40 minutos, 50 minutos para assar. Quando ela estiver assada, eu mostro para vocês como ficou. Olha só, meninas, a quiche está assada. Uma das características desse tipo de massa, quando ela está assada, ela solta aqui nas bordas. Vou tentar mostrar de perto para vocês. Deixa eu levantar aqui. Consegue ver? Ela tá solta nas bordas. Então, ela está bem assada já. Então, assim, ela levou em torno de 45, 50 minutos, tá? Para terminar de assar. Eu vou desenformar para vocês verem como ela está. Olha só, pessoal. Tá bem dourada, tá bem assada. Está perfeita, tá? Ela não desceu nada, porque ela estava bem congelada. E agora é só esperar esfriar para comer ou para congelar, porque pode congelar ela assim pronta também. Quando você quiser, você tira ela congelada do freezer, leva para o forno pré-aquecido, a 160 graus mais ou menos, e aí deixa ela descongelando no forno, tá? Ela vai ficar crocante da mesma forma. Ou, se você tiver medo de fazer isso, você tira do freezer, leva para a geladeira, deixa descongelar a noite inteira e aí você leva para o forno pré-aquecido para ela aquecer novamente. Ela vai ficar com esse aspecto crocante novamente, só não deixa dourar em cima, tá? Porque ela já dourou o suficiente. Então, essa é a nossa quiche de salmão. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela daqui para segurar melhor. Ela é muito delicada, tá, gente? Então, não pode ficar mexendo muito com ela enquanto quente. Olha que linda. Olha a cor de pertinho. Tá muito linda. Agora eu vou esperar ela esfriar. Então, gente, essa é a nossa aula de quiche, uma aula longa, de 1h10 minutos praticamente. E agora eu vou fazer a outra para deixar para o meu marido comer com a minha mãe, quando eles quiserem, ou para um lanche da tarde. Essa vai ser para o lanche mais tarde. Vocês podem fazer o recheio que vocês quiserem, o recheio que combinar, sempre usando um queijo embaixo e em cima, ou pode colocar ela direto, o recheio direto na massa e colocar esse creme que eu ensinei vocês fazerem. Eu vou descrever toda a receita na descrição do vídeo, né? Mas mais ou menos aí já eu falei todas as quantidades para vocês durante o vídeo. Eu peço que vocês só compartilhem, deixem um like, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para aprender mais coisas. Toda vez que eu tiver um tempo, eu faço uma aula nova para vocês e eu sempre estou colhendo ideias. Às vezes no grupo a pessoa fala, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Aí eu faço, eu ensino, eu explico. Logo, logo eu vou fazer uma torta de limão usando o merengue italiano que eu ensinei outro dia. Vou falar novamente sobre ele e novamente dos outros merengues também, tá? A diferença de um e de outro eu vou conversar no vídeo com vocês. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, beijinho.